Uma mulher sem filhos estava prestes a ser enforcada quando um vaqueiro solitário mudou tudo com um tiro certeiro. A multidão emudeceu quando o estrondo da sua velha Winchester cortou o ar da manhã, partindo a corda exatamente quando começava a apertar o pescoço dela. A mulher desabou sobre o tablado de madeira, ofegante, enquanto o carrasco sacava seu revólver. A poeira rodopiava sob a luz do sol nascente, revelando uma silhueta solitária a cavalo no alto da colina, com a arma ainda fumegante. 20 homens armados viraram-se na direção dele, dedos tensos nos gatilhos. O ar ficou denso com o gosto metálico da violência iminente. A respiração entrecortada da mulher era o único som que rompia o silêncio. Este forasteiro acabara de desafiar não apenas a lei, mas o julgamento de toda a vila. Se você fosse esse vaqueiro, com 20 armas apontadas para seu peito, fugiria para o sertão para se salvar ou manteria sua posição por uma mulher condenada por estranhos? Você tem 3 segundos para baixar essa arma, forasteiro! Mas o que aconteceu no instante seguinte mudaria para sempre o destino de todo o sertão nordestino. 3 dias antes, João Peregrino chegava à poeirenta vila de São Raimundo das Almas, seu cavalo mancando levemente da longa jornada através da caatinga seca. O sol do meio-dia castigava impiedoso enquanto ele desmontava em frente à única venda do lugar, seu rosto curtido pelo tempo revelando pouca emoção. 6 anos como capataz em uma fazenda no sul, seguidos por 2 como batedor para a polícia estadual, haviam-lhe deixado um olhar permanentemente semicerrado e uma relutância em falar além do necessário. Enterrar a esposa e o filho que nem chegou a nascer durante uma epidemia de febre 5 invernos atrás, e desde então a estrada tornara-se sua única companheira. Seus alforjes de couro gastos continham tudo o que possuía neste mundo: uma muda de roupa, o relógio de bolso de seu pai, munição e dinheiro suficiente para alguns dias de hospedagem. As portas da venda rangeram quando ele as empurrou. O interior sombreado era um alívio bem-vindo do sol escaldante. Pediu cachaça e informação. Ambas chegavam facilmente num lugar como aquele. Se histórias como esta tocam seu coração, considere se inscrever no canal. Assim, não perderá a próxima. Tá só de passagem? Perguntou o dono da venda, um homem de barba grisalha a quem faltavam 2 dedos na mão esquerda. João assentiu, engolindo a cachaça barata sem fazer careta. Preciso de trabalho e um lugar para deixar meu cavalo por uma semana. Ele está favorecendo a pata dianteira. O vendeiro apontou para a janela. O estábulo do Zé Coutinho pode lhe contratar. A vila está movimentada ultimamente. Tem um julgamento amanhã que trouxe gente de 3 municípios diferentes. João ergueu uma sobrancelha, esperando mais. Uma mulher chamada Teresa Matos, acusada de feitiçaria e de matar criança. O vendeiro baixou a voz. Casada há 5 anos com o primo do prefeito. Sem filhos. 3 barrigas, 3 bebês que nasceram mortos. Depois o bebê do Santana sumiu mês passado. Acharam ele morto na cacimba 2 dias depois. João fitou seu copo vazio. Provas? O vendeiro deu de ombros. Viram ela perto da cacimba naquele dia. E o povo diz que tem algo que não é natural numa mulher que não consegue parir filho vivo. A mulher do prefeito diz que pegou ela uma vez fazendo símbolos estranhos na terra atrás da casa dela. Lá fora, João conduziu seu cavalo até o estábulo do Zé Coutinho, a conversa pesando sobre ele como o calor da tarde. O dono do estábulo o contratou imediatamente. Muitos cavalos na cidade para o julgamento. Poucas mãos. Enquanto João cuidava dos animais, captou fragmentos de conversas. Todos pareciam certos da culpa de Teresa Matos. Ninguém mencionava provas. Naquela noite, quando terminava seu trabalho e se preparava para procurar pouso, notou uma figura esguia apressando-se em direção à cadeia, apertando algo contra o peito. Sua cabeça estava coberta, mas na luz que diminuía, ele vislumbrou lágrimas em seu rosto. Algo em seus movimentos desesperados o lembrou de sua própria esposa em seus últimos dias, aterrorizada, implorando por uma ajuda que nunca chegou. Mas seguir essa desconhecida certamente lhe traria problemas que não precisava. Se você visse uma mulher em desespero indo para uma cadeia onde a morte certa a esperava, seguiria seu caminho ou algo mais profundo que a razão o impulsionaria a segui-la?
Sua curiosidade venceu sua cautela, e ele a seguiu à distância. A mulher foi admitida na cadeia por um guarda que guardou algo brilhante no bolso. João esperou nas sombras do outro lado da rua, observando a luz do lampião tremeluzir através das janelas gradeadas. 20 minutos depois, a mulher saiu, ombros caídos em derrota. Quando passou perto dele, tropeçou na calçada irregular, deixando cair um lenço. João adiantou-se, recuperando-o. "Senhora?" chamou baixinho. Ela se assustou, virando olhos temerosos para ele. De perto, ele viu que era mais velha, talvez 50 anos, com cabelos riscados de prata e o rosto marcado de alguém que enfrentara anos difíceis. "A senhora deixou cair isso", disse, estendendo o lenço. Sua mão tremeu ao pegá-lo. "Obrigada, moço. Não são muitos que mostram bondade para quem tem ligação com a acusada. A senhora conhece ela? Teresa Matos." A mulher olhou nervosamente ao redor. "Fui parteira dela nas 3 gravidezes. Aqueles bebês não nasceram mortos por causa de feitiçaria nenhuma. Tinha algo errado com eles desde o começo. Algo no sangue." Tentei explicar, mas... Ela se interrompeu, sua voz falhando. "Amanhã vão condenar ela e não tem nada que eu possa fazer. Já ofereci até minhas economias para o juiz, mas ele recusou. A justiça aqui parece certa da culpa dela", comentou João cuidadosamente. Os olhos da mulher endureceram. "A justiça aqui é o prefeito Cavalcante e o juiz Dantas, que nunca perdoaram Teresa por rejeitar o filho do juiz antes de casar. E uma mulher sem filhos é uma bruxa conveniente quando crianças morrem." Ela apertou o lenço com mais força. "Vim dar conforto para ela, mas vão enforcar ela amanhã de qualquer jeito. Que Deus tenha piedade da alma dela." Enquanto ela se afastava apressadamente, João ficou imóvel na rua escurecida. Não tinha interesse nos problemas desta vila. A escolha sensata seria receber seu pagamento pela manhã e partir. Mas algo nas palavras da parteira se alojara nele como um espinho que não podia ser ignorado. Ele já tinha visto a justiça do sertão antes, como rapidamente o medo se transformava em sede de sangue, como facilmente as pessoas abraçavam a crueldade quando ela vestia a máscara da retidão. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Os sons de celebração subiam da venda abaixo de seu quarto alugado, pessoas bebendo pela condenação que nem tinha acontecido ainda. Antes do amanhecer, ele se levantou e escapuliu para o estábulo, onde verificou seu rifle e selou seu cavalo, embora a pata dele ainda precisasse de descanso. Algo lhe dizia que poderiam precisar deixar a vila rapidamente. O julgamento começou às 9 da manhã. João ficou no fundo do tribunal lotado, observando enquanto Teresa Matos era conduzida, suas mãos amarradas, seu rosto pálido mas composto. Era mais jovem do que ele esperava, talvez 30 anos, com cabelos escuros e olhos que pareciam ter aceitado seu destino. O juiz Dantas, um homem corpulento com um rosto como carne estragada, pediu ordem. O que se seguiu não foi justiça, mas teatro. Testemunhas descrevendo a esterilidade não natural de Teresa, sua presença perto da cacimba, ervas estranhas encontradas em sua casa. A promotoria apresentou uma boneca de pano com marcas grosseiras, supostamente encontrada perto do bebê morto. O advogado de defesa, claramente apenas cumprindo sua função, chamou apenas a parteira, que testemunhou sobre as complicações durante os nascimentos. A multidão murmurava furiosamente durante seu testemunho. O juiz Dantas frequentemente a interrompia com perguntas céticas. Quando ela mencionou nascimentos semelhantes de bebês mortos em outras famílias que haviam se casado entre primos, o juiz bateu seu martelo e declarou seu testemunho irrelevante. A própria Teresa foi permitido falar brevemente. "Chorei 3 filhos meus", disse ela, sua voz firme apesar das circunstâncias. "Eu estava na cacimba, colhendo casca de juazeiro para a febre do meu marido. Encontrei o bebê dos Santana já morto, de bruços na água. Tentei salvar ele, mas..." Suas palavras foram abafadas por gritos da galeria. O júri deliberou por menos de 10 minutos. O veredito foi unânime. Culpada. O juiz Dantas, com satisfação mal disfarçada, sentenciou-a à forca imediatamente. Se você visse uma pessoa inocente condenada pelo ódio disfarçado de justiça, iria embora para se salvar ou enfrentaria a maré, mesmo que isso significasse se tornar um alvo?
Enquanto a multidão se dirigia à forca apressadamente construída na praça da vila, João escorregou para longe. Sua mente corria. Não tinha prova da inocência de Teresa, apenas instinto e o testemunho da parteira. Interferir o tornaria um criminoso aos olhos da lei. No entanto, não fazer nada o tornaria algo pior aos seus próprios olhos. Conduziu seu cavalo ao redor dos edifícios, abrindo o caminho até uma elevação com vista para a praça onde a forca estava erguida. Teresa já estava sendo conduzida pelos degraus, uma capa preta nas mãos do carrasco. A multidão crescera para mais de 100 pessoas. Algumas haviam trazido seus filhos para testemunhar o que chamavam de justiça. João posicionou-se cuidadosamente, calculando distância e vento. Tinha uma chance, e se falhasse, 2 vidas terminariam hoje. O prefeito Cavalcante estava lendo as acusações com uma voz autoimportante que ecoava pela praça. O carrasco colocou a corda ao redor do pescoço de Teresa, ajustando-a com mãos experientes. João ergueu sua Winchester, estabilizando sua respiração como lhe haviam ensinado na Guerra do Paraguai. Mirou não em qualquer pessoa, mas na corda em si, onde estava presa acima do alçapão. O carrasco alcançou a alavanca. João apertou o gatilho. O disparo ecoou pela praça, enquanto a bala cortava a corda. Teresa caiu pelo alçapão, mas apenas 1 palmo antes de bater no chão embaixo da plataforma, a corda subitamente frouxa ao redor de seu pescoço. Por um momento, um silêncio atônito dominou a multidão. Então o caos irrompeu. Homens alcançaram suas armas, mulheres gritaram, crianças foram afastadas às pressas. 20 homens com armas, guardas, vigilantes e cidadãos preocupados viraram-se para a fonte do tiro. "Ali, na colina!" gritou alguém. João já estava se movendo, guiando seu cavalo por uma trilha íngreme em direção à forca. Disparou mais 2 vezes para o ar, causando mais confusão. Chegando à praça, conduziu seu cavalo através da multidão que se dispersava, saltou da sela para a plataforma da forca e puxou Teresa para seus pés. "Você não me conhece", disse rapidamente, cortando suas amarras com sua faca de caça. "Mas acredito que você é inocente. Venha comigo agora, ou morra aqui." Os olhos dela, arregalados pelo choque, estudaram seu rosto por um instante antes de assentir. "Você tem 3 segundos para baixar essa arma, forasteiro, ou vamos derrubar você onde está." João ajudou Teresa a subir em seu cavalo, depois montou atrás dela. Ergueu seu rifle novamente, sem mirar em ninguém especificamente, mas deixando clara sua intenção de defender a fuga. Esta mulher merece um julgamento de verdade, não um linchamento disfarçado de lei. Contou o delegado com sua própria arma erguida. A parteira de repente abriu caminho entre a multidão. "Esperem, tenho provas." Ela segurava um pequeno diário de couro. Dos registros médicos do Dr. Matos, o bebê dos Santana tinha a mesma doença no sangue que os filhos de Teresa que não vingaram. Não foi assassinato, foi a mesma enfermidade. 2. O dedo do delegado apertou-se no gatilho. "O prefeito Cavalcante sabe que isso é verdade", gritou a parteira desesperadamente. "O próprio neto dele morreu da mesma doença há 3 anos. Perguntem a ele por que enterrou o bebê em segredo, longe do cemitério da igreja." A atenção da multidão voltou-se para o prefeito, cujo rosto perdera toda a cor. 3. O delegado preparou-se para atirar. "Vejam o diário", ordenou João, sua voz ecoando pela praça agora silenciosa. "Ou vocês têm medo do que a verdade pode custar ao seu povoado? A justiça de vocês é tão frágil que não aguenta ser examinada?" O delegado hesitou, olhando para o prefeito em busca de orientação. Nesse momento de incerteza, outra voz se elevou da multidão. "Meu filho morreu do mesmo jeito", chamou um agricultor de rosto castigado pelo sol, dando um passo à frente. "Nasceu roxo, nunca respirou direito, igual ao menino do meu irmão antes dele." Um murmúrio espalhou-se pela reunião. Outra voz se juntou, os gêmeos do Oliveira também, no inverno passado. O juiz Dantas bateu sua bengala contra a plataforma da forca. "Silêncio! Isso não muda nada." "A criança do Santana foi encontrada afogada, não morta por doença. Então explique por que o senhor se recusou a deixar o Dr. Ribeiro examinar o corpo", desafiou a parteira. "Por que o enterro apressado? Por que ameaçou o coveiro quando ele fez perguntas sobre as manchas?" A tensão na praça mudou visivelmente.
Alguns homens baixaram suas armas, a incerteza substituindo a convicção em seus rostos. O delegado parecia cada vez mais desconfortável, preso entre o dever e a dúvida crescente. João manteve seu rifle pronto, mas dirigiu-se diretamente à multidão. Já viu o que acontece quando o medo substitui a razão. Vocês estavam prontos para enforcar uma mulher, porque o corpo dela não conseguia gerar filhos vivos. Que tipo de justiça condena alguém por sofrer? Ele acenou para a parteira. Leiam o diário, examinem as provas. Se Teresa Matos for culpada depois de uma avaliação justa, eu mesmo a entregarei. Longos segundos passaram em silêncio tenso. Finalmente, o delegado baixou sua arma um pouco. Entregue o diário ao Dr. Ribeiro, ordenou a parteira. Que ele o examine. Enquanto isso, voltou-se para João. A mulher fica sob custódia e você entrega suas armas. João balançou a cabeça. Ela fica comigo, sob minha proteção, até que a verdade seja estabelecida. Vamos ficar no sítio da viúva Conceição, nos arredores da vila. Qualquer um é bem-vindo lá, desarmado, para discutir as provas. Ele olhou para Teresa, que assentiu quase imperceptivelmente. Você está desafiando a lei, forasteiro, advertiu o delegado. Estou defendendo a justiça, corrigiu João. Existe diferença. Com isso, virou seu cavalo e cavalgou lentamente através da multidão que se abria. Nenhum tiro os seguiu. Ao chegarem à borda da vila, João permitiu-se uma única respiração profunda. Ainda não estavam a salvo, mas haviam vencido a primeira batalha. No sítio da viúva Conceição, sugerido pela parteira como um refúgio seguro, foram recebidos com hospitalidade cautelosa. A viúva, amiga da parteira, tinha suas próprias razões para desconfiar da liderança da vila. Durante toda a tarde, João montou guarda enquanto Teresa se recuperava de sua provação. Ao anoitecer, os visitantes começaram a chegar. Primeiro a parteira com o Dr. Ribeiro, depois vários moradores da vila curiosos sobre o conteúdo do diário. O Dr. Ribeiro confirmou o que a parteira havia afirmado. O diário documentava um padrão de mortes semelhantes em várias famílias interrelacionadas da região. O bebê dos Santana havia mostrado sinais da mesma condição ao nascer, anotado pelo Dr. Matos, marido de Teresa, antes de sua morte por febre 2 meses antes. E o afogamento? Perguntou João. O Dr. Ribeiro balançou a cabeça. A criança já estava morrendo. A água nos pulmões era mínima, não o suficiente para ser a causa da morte. Suspeitei disso durante meu breve exame, mas o prefeito insistiu em encerrar o inquérito rapidamente. À medida que a noite caía, mais visitantes chegaram, incluindo famílias que haviam perdido filhos em circunstâncias semelhantes. Suas histórias formavam um padrão que não podia ser ignorado. À meia-noite, até mesmo o delegado havia chegado, sem seus guardas, para ouvir as provas por si mesmo. 3 dias depois, Teresa Matos apresentou-se perante o juiz Nogueira, trazido do município vizinho, depois que o juiz Dantas decidira subitamente visitar parentes no litoral. O tribunal estava lotado, enquanto as testemunhas depunham sobre o diário médico, o padrão de mortes infantis e a interferência do prefeito na investigação. Quando o novo veredito veio, inocente de todas as acusações, a resposta da multidão foi contida, mas aceitadora. A verdade não trouxera conforto, mas trouxera clareza. João esperava do lado de fora do tribunal quando Teresa saiu para a luz do sol, verdadeiramente livre pela primeira vez em meses. Ela se aproximou lentamente, estudando seu rosto como se o estivesse memorizando. Você arriscou tudo por uma estranha, disse simplesmente. Por quê? João olhou além dela para as colinas distantes. Uma vez vi alguém que eu amava morrer porque as pessoas escolheram o conforto em vez da verdade. Não podia ficar parado e ver isso acontecer de novo. Teresa assentiu, com compreensão nos olhos. O que você vai fazer agora? Seguir em frente, respondeu. É o que eu faço. Você poderia ficar, ofereceu em voz baixa. São Raimundo das Almas pode precisar de alguém disposto a defender a verdade, especialmente agora. João considerou isso, surpreendido com o quanto a ideia parecia tentadora.
Durante anos, evitara criar raízes, convencido de que a perda inevitavelmente seguiria. No entanto, algo sobre este lugar, e talvez esta mulher, o fez questionar se fugir havia se tornado apenas um hábito em vez de uma necessidade. Um mês depois, João Peregrino foi nomeado assistente do delegado de São Raimundo das Almas. A vila havia mudado, humilhada por sua quase descida à histeria assassina, determinada a construir algo melhor. Teresa Matos reabriu a prática médica do marido, trabalhando ao lado do Dr. Ribeiro para entender a condição sanguínea que havia ceifado tantas crianças. Juntos, ajudaram famílias a reconhecer os sinais de alerta e ocasionalmente salvaram bebês afetados com novos tratamentos. A história do cavaleiro solitário que interrompeu um enforcamento espalhou-se por todo o sertão, crescendo a cada relato. Alguns diziam que ele atirara através da corda a meio quilômetro de distância. Outros afirmavam que ele enfrentara 50 homens armados sem piscar. João ignorava tais conversas, concentrando-se em construir uma vida que pensara ter perdido para sempre. Anos depois, quando perguntado sobre aquele dia na forca, João diria apenas isto: chega um momento em que um homem precisa decidir o que realmente acredita sobre justiça, sobre coragem, sobre si mesmo. É fácil se afastar dos problemas dos outros. O difícil, o necessário, é às vezes cavalgar em direção a eles. Você teria coragem de arriscar tudo por alguém condenado por outros, mesmo se salvá-lo significasse se tornar um fora da lei? Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma revoltante tão impactante que você nunca esquecerá.